Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de Java começando. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre interface. Acredito eu que um dos assuntos mais importantes aí da orientação a objetos. Bom, nas aulas anteriores a gente falou sobre polimorfismo, falou sobre herança e agora a interface vem aí para fechar esse contexto. Tá? Eles estão totalmente relacionados. Bom, então para a gente entender o que é interface, eu trouxe o seguinte exemplo. Imagina aqui que a gente tem duas árvores de herança, uma representada por cliente e outra representada por funcionário. A gente sabe que no Java a gente não pode ter herança múltipla. Tá? E o que é herança múltipla? Herança múltipla é uma classe herdar de duas classes ou mais. A gente não consegue estar fazendo isso no Java. Bom, e aí, para a gente entender o conceito de interface, eu trouxe o seguinte desafio. Tá? A gente tem que criar um método que permita autenticar gerentes e empresas. Então vamos lá. Imagina que a gente está criando um sistema de autenticação lá no nosso ERP, por exemplo, e aí eu quero estar autenticando somente gerentes e empresas. Bom, se eu olhar aqui novamente na nossa hierarquia, empresa, ela herda de cliente e gerente herda de funcionário. Da forma que está representado aqui a minha hierarquia, eu não tenho um único tipo abstraindo esses dois, empresa e gerente. E a gente sabe que através da herança a gente não consegue estar representando isso, tá? Então, vamos lá. Ó, então aqui é a minha classe lá de autenticador de usuário. Tem um método autentica. E aí, qual o tipo que eu devo estar recebendo aqui para autenticar tanto empresa quanto gerente? E é isso que a gente vai estar vendo, tá bom? Bom, e aí a gente tem um desenho diferente aqui. Até mesmo a representação da flecha, ela está diferente, ela está um tracejado, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente está apontando agora para a interface. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um novo tipo, o tipo usuário, e fez com que empresa e gerente implementassem esse tipo. Tá bem? Bom, eu acredito que somente falando e comentando com vocês, tá bem confuso isso daí, tá? Então a gente vai ver na prática como funciona essa tal de herança e como que a gente faz o uso dela na nossa aplicação. Beleza? Vamos lá então para a prática. Pois bem, pessoal, a gente está aqui na nossa aplicação, no nosso IntelliJ, que a gente já conhece das aulas anteriores, e a gente vai dar uma olhada em como que está a nossa classe autenticador de usuário. Bom, não tem nada por hora, tá? A gente vai ter que estar criando um método de autenticar. Então vamos colocar aqui, ó, public, ele retorna um booleano, vamos colocar aqui autentica. Beleza. Abrir aqui, a princípio eu vou estar retornando false, só para, ou vamos, tá retornando false mesmo. E aí tá o nosso desafio. Qual o tipo que eu tenho que colocar aqui para estar autenticando tanto empresa quanto gerente? Bom, se eu colocar empresa aqui, eu vou estar autenticando somente empresa. Eu não vou estar conseguindo autenticar gerente. O que eu poderia fazer é o quê? Colocar aqui e autenticar gerente. É uma forma de resolver? É uma forma. Porém, a gente já conversou sobre isso em aulas anteriores e a gente viu que isso não é definitivamente uma boa prática. Tá? Isso daqui faz com que a gente fique duplicando lógica, fica duplicando código e, enfim, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente busca quando a gente está usando orientação a objetos. O que a gente quer é sempre trabalhar com abstrações, evitar duplicações de código, de lógica, né? Porque a gente sabe que lá na frente, quando a gente trabalhar, por exemplo, com testes unitários ou refatorações, a gente sabe o ganho que a gente tem quando a gente não tem lógica duplicada. Bom, maravilha. Então, isso definitivamente não é uma forma de a gente estar resolvendo o nosso problema. A gente precisa colocar aqui um tipo que represente tanto empresa quanto gerente. E é aí que entra a nossa querida interface. Tá? Então, vou criar aqui interface. Quando eu venho aqui new
para fazer a criação de um Java Class, ele me dá essas série de opções. Né? O que é mais comum aqui para a gente no momento é Class. Mas agora a gente vai estar fazendo a utilização da interface. Então, eu vou criar uma interface do tipo usuário. Tá bem? Ó. Bom, ela vem aqui com a marcaçãozinha interface, né? Diferente da class. Então, ela vem aqui como interface. E aí, dessa forma, eu consigo vir aqui em Autentica e colocar o quê? Esse tipo. Maravilha? Bom, como que a gente faz o uso desse cara? Bom, eu já tenho o autenticador aqui, tá? E eu vou pedir para ele autenticar quem? Um gerente. Vou criar um gerente aqui e falar autentica para mim. Mas eu estou tomando um erro aqui de compilação. O que ele está falando? Ó, eu não posso converter para usuário, né? Cast parameter to usuário. Ou seja, são tipos distintos. Né? Gerente não é um usuário. Então, por isso que ele está reclamando. Como que eu informo para o Java que gerente é um usuário? É muito simples, tá? Então, eu vou estar vindo aqui na classe gerente. Ó, então, ele já estende usuário, né? Desculpa, funcionário. Então, gerente é um funcionário. Ele já usufrui aqui da herança. Se a gente vier aqui em funcionário, a gente vai ver que funcionário é uma classe abstrata, coisa que a gente já conhece. Bom, então eu não posso vir aqui e falar assim, ó, você também é um usuário. Não posso fazer isso. Não é assim que a interface funciona. A interface, quando a gente fala que uma classe é de um tipo de uma interface, na verdade ela implementa uma interface, ou seja, ela implementa a interface. Olha só que maravilha. Então, gerente, ele é um funcionário e ele também é um usuário. O implement a gente lê da mesma forma que o extend. Gerente é um funcionário e gerente é um usuário. Maravilha? Outra coisa legal, tá? A interface, a gente pode estar implementando uma classe pode estar implementando diversas interfaces. Então, imagina que eu tivesse a interface aqui, sei lá, Olá Mundo, só para dar um exemplo. Eu poderia vir aqui e colocar Olá Mundo. Legal? Gente, interface é um recurso muito poderoso, tá? Talvez agora, nessa primeira aula, nesse primeiro contato, a gente não entenda o total poder que existe na interface. Mas a gente vai estar usando bastante interface nas outras aulas e a gente vai entender o quão poderosa e o quão importante é a gente estar utilizando a interface. Bom, maravilha. Agora vamos voltar aqui, ó, tá? E ele já parou de dar erro. Olha só que maravilha. Vou colocar assim, ó. Vou colocar para imprimir uma mensagem aqui, ó. Autenticando o usuário. E aí eu vou só pedir para ele printar aqui o tipo. Vamos colocar aqui para ele executar. Dar um run. Build aí, compila bonitinho e roda para a gente o resultado aqui dessa execução. Então, vamos lá. Ó, autenticando o usuário, a gente já conhece, né? Esse tipo de estrutura que a gente já viu lá quando a gente trabalhou com herança, polimorfismo. Enfim, tá vendo? Eu estou passando aqui o tipo gerente. Eu poderia muito bem fazer o seguinte, tá? Poderia colocar aqui, ó, usuário e passar aqui. Passar usuário não, né? Vamos colocar gerente para ficar mais bonitinho. Gerente. Olha só que maravilha, tá? Isso daqui, olha só que legal, né? A gente está criando um tipo gerente, mas está representando ele aqui como usuário. Isso daqui a gente já aprendeu na aula passada. Isso daqui é o quê? É o polimorfismo, um recurso muito poderoso aí da orientação a objetos. Tá? A gente poderia fazer o mesmo esquema aqui para quem? Para a empresa. Né? Poderia colocar aqui, ó, new empresa. Ah, Fabrício, mas empresa não pode, ela não é usuário. Pois bem, vamos lá então, implements, e vamos colocar que ela é um usuário. Tá?
E aí eu posso fazer o mesmo esqueminha aqui, ó, passar a empresa também para estar autenticando. Vamos pedir para executar aqui, ó. Esse IntelliJ está meio lento, né? Aí, ó, que maravilha. Printou os dois bonitinhos para a gente, os dois tipos. Embora a gente está referenciando eles aqui na nossa variável como usuário, como tipo usuário, mas quando a gente cria lá na memória, a gente está criando tipos específicos. Essa é a beleza do polimorfismo, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que a ideia dessa aula era mais dar esse overview, né, essa introdução à interface, tá? Para a gente entender basicamente o que ela permite, tá? Comentar um pouquinho rapidinho aqui, ó. Ela pode ter métodos, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, public void não. Vamos colocar aqui que todo usuário ele vai ter um código, né? Vou colocar aqui, ó. Então, ó, get código. Eu ia encerrar a aula, mas esse assunto é extremamente importante eu estar comentando, tá? Olha, a interface ela não tem método concreto. A partir do Java 8 a gente pode ter métodos concretos, tá? Mas aí, a princípio, entendo que a interface sempre trabalha com assinaturas de métodos, tá? O public aqui ele está cinzinha por quê? Porque é redundante, eu não preciso estar colocando, posso colocar, não tem problema algum, mas não tem necessidade. Por quê? Porque todo método de uma interface, por padrão, ele já é público, tá bem? Bom, então eu defini um método aqui, eu poderia colocar outros métodos, N métodos aqui que eu desejasse, tá? E aqui a parte interessante agora, tá? Quando eu coloco um método aqui, automaticamente toda classe que implementa essa interface, ela é obrigada a estar dando um corpo para esse método. Ela é obrigada a implementar esse método. Então, vamos lá aqui, ó, em gerente, tá? Ele vai estar reclamando. Por quê? Porque eu tenho que implementar o método que eu adicionei. Olha só. Então, eu acabo criando aqui uma garantia que todo mundo que chamar essa interface aqui vai ter o get código. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu tenho get matrícula, que representa o código do funcionário, só que ele está como inteiro, então vamos converter rapidinho aqui para string, né, dar um value off aqui, maravilha, e vou também lá em empresa, e vou sobrescrever aqui, implementar o método getCódigo, show de bola, e aqui eu vou estar, deixa eu ver aqui em cliente, não, então aqui eu vou colocar que é o CNPJ, legal? Então, ó, vamos ver aqui no nosso Autentica e vou colocar assim, autenticando o usuário com o código e aí eu vou colocar o get código, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui em gerente, aqui tem uma questão, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, vou ter que colocar o tipo gerente aqui, porque senão eu não acesso o método matrícula. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu também tenho que colocar empresa, senão eu não acesso um método CNPJ. E eu vou colocar, sei lá, qualquer número. Bom, maravilha. E vou executar novamente esses caras. Vamos ver se ele vai estar imprimindo o código que a gente colocou lá. Ó que show de bola. Autenticando o usuário com o código da matrícula que a gente passou e com o código aqui, o CNPJ da empresa que a gente passou, tá? Bom, basicamente essa é a ideia da interface, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou em dúvida, achei confuso essa tal da interface, não está muito claro para mim ainda, não esquenta a moringa. Tá? Esse é um assunto que realmente, quando eu comecei a estudar, eu não entendi de cara, eu não entendia o valor da interface nas primeiras vezes que eu usei, que eu estudei.
É um assunto que às vezes leva um tempinho mesmo para esse entendimento, mas não esquenta a cabeça. A gente vai estar vendo bastante interface, a gente vai estar usando bastante interface. A todo momento a gente usa interface, tá bom? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe as dúvidas nos comentários. Um abraço a todos.